Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula onde iremos resolver mais uma questãozinha do exame de seleção do IFRN, uma questão que vai tratar do assunto de probabilidade. Leia o problema junto comigo, olha aí. O estado de Roraima é a principal porta de entrada dos imigrantes que fogem da crise na Venezuela. Para aliviar a superpopulação da cidade de Boa Vista, o governo federal iniciou a operação de interiorização de venezuelanos para outras regiões do Brasil. Apenas parte contextual do problema. Vamos lá. A tabela 1, que é essa daqui que está ao nosso lado, ela mostra a distribuição de um grupo de 189 venezuelanos entre homens e mulheres em 3 cidades do Brasil. E aí vem a pergunta: escolhendo-se ao acaso, você já lê isso, ó, escolhendo ao acaso, escolhendo de forma aleatória, você já para e pensa, é um problema de probabilidade. Então, escolhendo-se ao acaso uma pessoa desse grupo, qual é a probabilidade de essa pessoa ser do sexo feminino e ter sido distribuída para João Pessoa? Então perceba uma coisa, nesse problema nós temos que nos atentar a duas condições que ele quer, né? Que é exatamente o quê? Escolher uma pessoa que seja do sexo feminino e não basta somente isso, né? Que essa pessoa do sexo feminino esteja em João Pessoa. Beleza? Então temos que nos atentar para essas duas condições. Ok, antes de a gente resolver o problema propriamente dito, discutir probabilidade, vamos entender a tabela? Então, o meu problema fala, né? Nós temos aqui um total de 189 venezuelanos que foram distribuídos em 3 localidades: São Paulo, João Pessoa e Manaus. E aí ele traz esses dados divididos, né, das quantidades entre homens e mulheres. Você vai ver, ó, dos homens, em São Paulo são 23, em João Pessoa 39 e em Manaus são 19 homens. Um total de 81 homens. Mulheres, em São Paulo 30, em João Pessoa também 30, em Manaus 48, tendo um total de 108. Aí ele também traz alguns outros totais aqui, né? O total de pessoas em São Paulo, né? Agora totalizando homens e mulheres, né? Que é um total de 53 pessoas. João Pessoa são 69 no total e Manaus são 67 pessoas no total. E aí veja, ele quer a probabilidade, como a gente discutiu anteriormente, dessa pessoa ser do sexo feminino e ter sido distribuída para João Pessoa. E aí vem a pergunta que não quer calar: como é que a gente calcula a probabilidade de algo acontecer? Bem simples. Basta a gente lembrar da formulazinha, né? Que diz o quê? Probabilidade é dada por evento dividido por espaço amostral. Ou ainda, como eu gosto de colocar, ao invés de evento, colocar o que você quer e ao invés de espaço amostral, tudo o que pode acontecer. Então, o que você quer dividido por tudo o que pode acontecer. É exatamente a ideia de evento e de espaço amostral. O espaço amostral, ele está relacionado ao conjunto como um todo, né? Enquanto o evento, ele é uma parte desse espaço amostral. Como assim? Para esse problema, o que seria o nosso espaço amostral? Veja, eu quero escolher uma pessoa do grupo. Então, o espaço amostral seria o nosso grupo como um todo. Então, quantas pessoas tem nesse grupo? Tem exatamente 189 pessoas. Então, essas 189 seriam o nosso espaço amostral. E o nosso evento, como eu falei, ele é uma parte desse espaço amostral, certo? E aí, quem seria esse evento? É exatamente aquilo que a gente deseja que aconteça. É exatamente o que o problema fala. Escolher uma pessoa do sexo feminino e que essa pessoa tenha sido distribuída para João Pessoa. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou lá na tabela e vou olhar na parte de João Pessoa quantas mulheres tem lá. Que é exatamente um total de 30 mulheres. Então, o nosso evento vai ser exatamente de 30. Então, qual é a probabilidade de escolher ao acaso uma pessoa desse grupo e essa pessoa ser do sexo feminino e ter sido distribuída para João Pessoa? Exatamente de 30, né? 30 para 189. E aí você para e olha para as alternativas e não tem nada disso. Não se desespere. Por quê? Nós temos uma fração. Como nós temos uma fração, vamos ver se ela pode ser simplificada. Se a gente fez tudo certinho, provavelmente ela vai dar para que a gente simplifique, para que bata com as alternativas. E aí a gente pode simplificar por quanto? Podemos simplificar por 3, né? Por quê? Em cima é bem óbvio, né? Que dá para dividir por 3. Em cima tá bem óbvio. 30 dividido por 3 vai dar 10. E embaixo, Daniel?
Basta a gente lembrar do critério de divisibilidade por 3. Vocês lembram como é o critério de divisibilidade por 3? Lembrem, ó, anotem aí para vocês não esquecerem mais. O critério de divisibilidade por 3 é o seguinte: você vai pegar os algarismos do seu número, somá-los. No caso aqui, 189, eu vou somar. 1 mais 8, 9. 9 mais 9, 18. E aí você vai se perguntar, esse 18 divide por 3? Divide, né? Então, se isso acontece, é porque esse 189 divide por 3. Certinho? Lembrando, isso só vale por 3. Tá? Não vou inventar de fazer para os outros números, não. Isso só vale para o 3. Então, ó, vou dividir o 189 por 3. E também pode vir uma outra pergunta, né? Daniel, posso dividir em cima por 3 e embaixo por outro número diferente de 3? Não. Quando a gente faz essa divisão nas frações, ela tem que ser da mesma forma, tanto no numerador quanto no denominador. Então, como aí, se eu dividir o numerador por 3, o denominador também tem que ser dividido por 3. E vice-versa. Se eu dividir o denominador por 3, o numerador também tem que ser dividido por 3. Ok. Então, 30 dividido por 3 vai dar 10. E 189 dividido por 3? Facinho, ó. 18 dividido por 3 dá 6. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, 189 dividido por 3 vai dar exatamente 63. Dá para simplificar ainda? Aí você vai olhar para as alternativas. Ah, Daniel, dá não, porque já está ali a resposta na letra B. Mas eu pergunto novamente, dá para simplificar? Olha ali para os resultados. Dá para simplificar? Aí eu digo para vocês que não. Por quê? Veja, esse daqui dá para dividir por 2, porque ele é par, mas esse aqui não dá. Esse aqui também dá para dividir por 5, porque ele termina em 0, mas esse não dá. Esse aqui também dá para dividir por 10, mas esse aqui também não dá. Então, veja, nós não temos, não vejo mais ninguém que dê para simplificar. Então, a gente chega numa fração que a gente diz que é irredutível, certo? Então, qualquer uma dessas duas frações vai servir como resposta para o nosso problema, certo? Mas, obviamente, o nosso problema ali tem alternativas, a única que vai servir efetivamente vai ser a letra B. Mas as duas frações estão corretas. Todas as duas representam a probabilidade que o problema quer, né? Que é exatamente a probabilidade de se escolher uma pessoa do sexo feminino e ela ter sido distribuída para João Pessoa. As duas frações dão essa probabilidade, né? Só que vamos dizer assim, essa daqui com números um pouquinho maiores e essa aqui com números menores, né? Porque essa fração está simplificada, certo? Mas as duas frações representam a mesma coisa. Mas isso não é tudo. Esse problema, ele poderia pedir a resposta não de forma fracionária, e sim em forma percentual, em forma de porcentagem. E como é que a gente faria isso para obter essa resposta em forma de porcentagem? Bastava a gente dividir esses dois valores. Vamos logo dividir esses dois valores? 10 para 63. Então, vou dividir aqui, ó. 10 para 63. 10 dividido para 63, veja, o 10 é menor, né? Então não vai dar para dividir. Como é que a gente faz? Coloca um zerinho aqui, uma vírgula e um zero aqui. Aí agora a gente consegue dividir. Como? Vou pensar no número e multiplicado por 63 deu 100, eu chego próximo. Quem é esse número? 1, né? Porque o 2 já vai ultrapassar. Então 1, e que vai dar 63. E aí a gente subtrai. Aí vamos lá, ó. 0 menos 3, não tem como, né? A gente pede emprestado do 0 que não tem nada. Aí esse 0 pede emprestado a 1. Aqui fica 0 e aqui vai ficar 10. Só que perceba, ele vai passar 1 para cá, né? Então aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. Ok? 10 menos 3, 7. 9 menos 6 vai dar exatamente 3. E aí, se eu quero continuar a nossa divisão, coloco um zerinho. E aí vou voltar para aquele estágio inicial. Que número multiplicado por 63 deu 370, eu chegue próximo. E aí você vai ter que ir testando. 63 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, até achar aquele que chegue próximo ou dê exatamente o 370. E esse número vai ser exatamente o 5. Por quê? Quando você fizer 5 vezes 63, isso daqui vai dar 315. Belezinha? Veja, chega bem próximo. Certo? Se eu botar 6, ele já vai ultrapassar. Ok? Então aqui vai ser 315. Subtraindo, ó, chegamos à mesma coisa anterior. 0 menos 5 não tem como. Pede emprestado, aqui fica 6, aqui fica 10.
10 menos 5 dá 5, 6 menos 1 vai dar 5 e 3 menos 3 vai dar 0. Para continuar a divisão, como é que a gente faz? Coloca um zerinho e aí mantém. Eu vou deixar assim, 0,15. Se você quisesse continuar, dava para continuar. Então, divisão feita. Então, 10 dividido para 63 dá exatamente, aproximadamente, 0,15. E para deixar isso em porcentagem, bastava multiplicar por 100. Então, eu iria pegar esse valor e multiplicar por 100. E multiplicar por 100, a vírgula ela anda 2 casinhas para a direita, fazendo isso aqui, ó, 1, 2, ficando aqui depois do 5. Né? Então, isso daí vai ser aproximadamente 15%. Então, o problema poderia também, né, ao invés de pedir em forma fracionária essa probabilidade, ele poderia pedir em forma percentual. Obviamente, ele poderia pedir com mais casas decimais, ali eu só botei 2, né? Então, ele podia pedir com mais casas decimais. Aí você teria que continuar aquela divisão, certo? Então, só fazer um breve resumo da nossa aula. Probabilidade: eventos sobre espaço amostral, ou ainda, né, o que você quer sobre tudo aquilo que pode acontecer. No nosso caso aí ficou o quê? 30 sobre 189. Essa é a representação da probabilidade em forma fracionária. Lembrando, como é uma fração, a gente pode ver se dá para simplificar, para obter uma fração mais enxuta. Foi o que aconteceu para nós. Deu para simplificar, simplificamos e chegamos em 10 sobre 63. Mas pode acontecer do problema pedir essa porcentagem, essa probabilidade na forma de porcentagem, né? E aí nós temos que fazer o quê? Dividir o número de cima pelo de baixo e depois multiplicar por 100 para encontrar a sua forma percentual. Beleza, galera? Compreendeu tudo? Então, se você compreendeu, peço aquela ajuda para vocês. Ajudem o canal a crescer. Sabe como? Veja como é simples. Basta deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Viu como é simples? Assim como aprender matemática é muito simples. A gente se encontra numa próxima aula. Valeu, galera!